Então, muito bem, pessoal. O objetivo aqui agora é apresentar para vocês como que nós podemos resolver aquele problema do cadastro simples de clientes. Eu estou aqui iniciando o ambiente Eclipse e nós vamos agora implementar o mecanismo para poder fazer aquele programa executar. Então, muito bem, aqui nós temos aqui o nosso código do produto. A gente vai usar ele como base, principalmente essa parte do código, onde é possível cadastrar aqui os produtos. Eu vou adaptar isso aqui lá no nosso módulo de clientes. Então, inicialmente eu vou criar um novo projeto. Vamos chamar ele de cadastro simples de cliente. Está aqui o nosso código. E agora eu vou implementar a nossa classe cliente. Então eu venho aqui em New Class. Vou chamar ela de cliente. Ela não tem o método main. Essa classe cliente ela vai ter um private string CPF, private string nome, um private int idade. Isso aqui é mais mesmo só para que a gente possa testar aqui o nosso array list. Feito isso, nós vamos inserir agora o construtor. Então, inserir aqui um construtor sem parâmetros e vamos inserir agora um construtor com todos os campos. Inserir os get setters. E pronto, a nossa classe cliente está implementada. Então a gente salva aqui o nosso projeto e agora vamos trabalhar na nossa classe principal. Então vamos criar uma nova classe aqui, vou chamar ela de principal cliente. Ela tem o método main. E qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é montar um menu, em que a opção 1 desse menu vai ser cadastrar clientes. Esses clientes vão ser inseridos dentro de um array list. A opção número 2 vai ser listar todos os clientes. Então, basicamente, é um for que percorre toda essa lista e vai imprimindo cliente a cliente que foi inserido anteriormente. E a opção número 3 é fazer uma procura por CPF. Então, nós vamos novamente fazer um for que varre toda a lista, só que considerando um CPF informado para a procura. Então, você só vai imprimir o cliente que tiver aquele CPF. Bom, como nós vamos criar um menu, é importante que esse menu fique dentro de uma estrutura de controle, uma estrutura de repetição aqui, que é essa que eu estou criando. Então, eu vou criar um do while enquanto opção for diferente de 0, ele vai executar esse loop. A minha opção ela vai ser criada aqui em cima, é um OP, que começa inicialmente valendo 0. Então, esse daqui é o bloco de controle, que vai fazer com que o meu menu seja exibido até que eu pressione 0, até que eu escolha a opção 0 e deixe essa execução. Bom, feito isso aqui, eu vou montar aqui o meu menu. Conforme eu passei para vocês em aula, Então basicamente
é só trabalhar aqui com o nosso println. Tá aí, bem simples de fazer, só trabalhar com println que vocês montam aquele desenho que eu solicitei na aula. E agora vem o que realmente importa pra gente, que são as opções, né? Então, system out print ln, a opção 1 vai ser cadastrar, a opção 2 vai ser listar tudo. E a opção 3 vai ser procurar por CPF. E por fim, a opção 0, que vai ser sair. Vou declarar aqui em cima o nosso scanner. Fiz o import dele. E agora eu vou ler na minha variável OP. Então, OP vai receber leitor.nextInt para que o usuário possa digitar a sua opção. Vou colocar uma mensagem aqui antes só para que ele saiba o que tem que fazer, né? Muito bem, feito isso, nós podemos criar aqui agora o nosso switch case. Então, vou fazer switch OP, abre e fecha umas chaves aqui. O segredo é você, né, não deletar essa chave, não usar ela. Então, abriu as chaves, dá alguns enters, deixa a chave fechada aqui embaixo. E aí nós vamos trabalhar. Case 1, né, caso o usuário pressione 1, né, tem que ocorrer alguma coisa aqui, ou seja, tem que ser feito o cadastro. E aí nós temos que colocar o break, né? Case 2, nós vamos ter que realizar aqui o listar tudo. E aí nós temos nosso break. Case 3, nós vamos ter que procurar por CPF. E nós temos o break. Case 0. O case 0 nós podemos simplesmente darmos um break no programa. E por fim aqui o método default, em que nós vamos apresentar uma mensagem para o usuário de opção inválida. Então, preparamos aqui dentro, né, o nosso switch. Então, observe, a melhor maneira de você construir um programa dessa forma, um programa estruturado, é você já ir montando as suas estruturas, né, deixando elas preparadas. Veja que o nosso while já está resolvido, o nosso switch já está resolvido, e agora você vem preenchendo os códigos dentro dos cases. Né? Dessa forma não tem problema, não tem perigo de você se perder aqui nas chaves do programa. Então, o primeiro programa que nós vamos fazer é o cadastro, né? Olhando aqui no nosso principal anterior, nós fizemos aqui um cadastro. Então, esse código aqui é responsável por fazer um cadastro de produto, né? Vamos aproveitar o código, então, e vamos fazer as alterações necessárias para ele poder realizar o mesmo procedimento, só que agora utilizando clientes. Então, fiz um copy e vou colar esse código aqui. Muito bem. Agora basta nós arrumarmos aqui os primeiros problemas, né? Olhando aqui
do case 1 até aqui, que é onde tem todos esses erros, primeiro, eu estou trabalhando agora com uma lista de clientes. Então eu vou marcar essa lista de clientes, vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em Refactor, Rename e vou escrever aqui lista de cliente. Se você observar, ele já fez a troca aqui na minha outra lista de cliente, né? Então isso aqui chama refatorar o nosso código, é bastante útil esse recurso. Aqui não é mais produto, passou a ser cliente. Eu não tenho um identificador no meu cliente. No meu cliente agora eu tenho um CPF, né? Então aqui no lugar do identificador eu vou estar lendo um CPF, que pode ser inclusive uma variável, né, declarada dentro desse do. Eu tenho realmente um nome, então isso aqui eu consigo aproveitar. E eu tenho também que realizar a leitura de uma idade. Então, tem aqui a idade do meu cliente. Lembrando que a idade ela é um int, e para mim realizar a leitura dela no Java, eu tenho que usar o leitor.nextInt. Então, nesse momento aqui, o que eu fiz no programa foi solicitar que o usuário informasse qual que é o CPF, qual que é o nome, qual que é a idade do cliente. Eu ainda não coloquei essas informações dentro do objeto cliente que eu vou criar aqui. Então, eu tenho aqui um new produto que vai passar a ser um new cliente. Se nós olharmos aqui na nossa classe cliente, nós vamos observar que nós temos aqui um construtor que ele aceita receber um CPF, um nome e uma idade, né? E aí ele vai criar o nosso objeto cliente com essas três informações. E é esse construtor que eu vou utilizar aqui na minha classe principal. Então, veja bem, eu vou passar inicialmente para o meu cliente um CPF. Depois, eu vou informar um nome. E, por fim, eu vou informar a idade do meu cliente, né? Então, observe. Nesse momento aqui, eu criei a minha lista. Ela está vazia. Quando o programa executar essa linha, ele vai adicionar na minha lista um cliente que ele vai implementar naquele momento. Ele vai criar esse objeto cliente. E quais informações que ele vai preencher desse objeto cliente? Exatamente o CPF que eu digitei aqui, o nome que eu digitei aqui e a idade que eu digitei aqui. Então ele vai pegar essas três informações, ele vai criar o objeto cliente vazio e vai armazenar essas três informações dentro do meu objeto. Ou seja, ele vai preencher o meu objeto cliente com o CPF, com o nome e com a idade que eu informei. E assim que ele terminar de fazer esse processo, ele vai adicionar isso na lista. Feito isso, eu só vou perguntar para o meu usuário se ele gostaria de continuar executando o programa. Para isso eu vou criar aqui em cima a minha variável de resposta. E dependendo do que o usuário digitar aqui sim ou não, eu continuo no laço ou eu deixo o laço. Se eu colocar que eu não quero continuar, eu termino de executar esse case 1. Né? Aqui, pessoal, só vamos ajustar uma coisa. Como a nossa lista ela vai ter que ser acessada posteriormente aqui por essas duas opções, eu preciso criá-la fora do case 1, porque senão ela está visível só aqui dentro desse case 1. Então vamos dar um Ctrl X aqui e vamos criar a nossa lista aqui em cima. Ok? Então, o nosso case 1 está pronto. Vamos agora fazer o listar tudo. Né? O listar tudo também, ele é bem tranquilo. Se nós olharmos aqui na nossa classe produto, aqui nós temos a maneira de imprimir a nossa lista. Então, novamente, eu vou utilizar esse código aqui e vou adaptá-lo aqui para vocês verem como que é tranquilo, como que não tem muita alteração quando você trabalha com a array list armazenando objetos. Então aqui de novo. Muito bem, então agora nós vamos utilizar o nosso for para poder listar todos os nossos clientes. Então vamos colocar aqui nossa lista cliente. Não é mais um produto, ele é um cliente.
a minha lista vai retornar para mim um cliente e ela é uma lista cliente. Então veja, eu tenho uma lista de clientes. Quando eu chamo meu método get na posição i, que inicialmente é 0, eu vou pegar o primeiro cliente que está nessa lista e vou colocar esse primeiro cliente dentro dessa variável c. Né? Ou seja, o cliente que está dentro da lista, ele vai ser retirado da lista e vai ser associado a essa variável c, de tal forma que agora eu possa imprimir, usando os gets e sets da classe cliente, o CPF, o nome e a idade. Então aqui vai ficar c.getCPF, aqui vai ficar c.getNome, e aí nós vamos implementar aqui a idade. Certo? Só isso daqui nós conseguimos gerar um relatório para listar tudo que tem na nossa lista. É bem tranquilo de fazer. E por fim, pessoal, o nosso procurar por CPF. Procurar por CPF é bem tranquilo também. A primeira coisa que nós temos que fazer é criarmos aqui uma variável que nós vamos pedir para o usuário informar qual que é o CPF que ele está querendo procurar. E aí eu vou ler para essa variável o CPF que ele quer procurar. Bom, feito isso, né, nesse momento aqui, eu vou saber o número de CPF que esse usuário está querendo encontrar. Então, basta eu copiar esse for aqui, que já é responsável por andar na lista, né, fazer essa interação na lista. Só que aqui esse for, do jeito que ele está mostrando todos os clientes. Eu quero agora que ele mostre somente o cliente que tem esse CPF aqui. Para mim fazer isso, eu vou usar um if. Então, if c.getCPF. Quando eu faço isso, eu pego o CPF que estava na posição i da minha lista e que foi atribuído à variável c aqui do cliente, ou seja, estava dentro da minha lista, saiu da lista, veio aqui para essa variável, então eu consigo acessar essa variável cliente e pegar dentro desse objeto o CPF, o nome e a idade. Então eu estou pegando o CPF do primeiro cliente, porque o i começa em 0, enquanto esse CPF, e vou verificar se esse CPF, se ele é igual ao que eu estou procurando. Então, procura CPF. Se ele for igual, né, deixa eu dar uma ajeitada no meu código aqui, Ctrl A, Ctrl I. Se ele for igual, o que vai acontecer? Se ele for igual, ele vai entrar dentro desse if e vai imprimir o CPF, o nome e a idade do cliente que eu procurei. Então, veja, processo bem simples também de ser feito, né? O código é bem simples. Mais para frente no curso nós vamos aprender que existem outras formas de organizar esse código. Então nós vamos trabalhar com o modelo baseado em 3 camadas, que é o Model, View e o Control, o MVC. E aí toda essa lógica de procurar, essa lógica de cadastrar vão ficar em classes separadas. O nosso objetivo aqui nessa aula é realmente mostrar como funciona o ArrayList e fazer aí uma associação com o exemplo anterior que foi da classe de produto. Então vocês viram, para cadastrar um produto utiliza-se a mesma lógica de se cadastrar um cliente ou de se cadastrar aí, CDs ou de se cadastrar livros numa biblioteca, enfim, a lógica é a mesma. Tá ok? Então vamos executar aqui o nosso programa, vamos salvar.
botão direito, Run Java Application. Está aqui embaixo no nosso console, eu vou deixar o console maior aqui só para a gente poder visualizar. Então a minha primeira opção é cadastrar. Eu vou cadastrar o CPF 001, nome Paulo, idade 39. Quero continuar? Sim. Então eu vou cadastrar o CPF 002, que vai ser o João, idade 19. Vou cadastrar mais um aqui, vai ser o 003, que vai ser a Maria, idade 67. Quer continuar? Não. Então, nesse momento, eu voltei para o meu menu, que é exatamente o que eu gostaria que o meu programa fizesse. Opção 2, eu vou listar todas as pessoas que eu tenho cadastradas. Então, relatório, eu tenho o 1, o 2 e o 3 cadastrado. Depois, vocês podem melhorar o programa, assim que ele imprimir a idade, colocar um /n lá para que ele pule uma linha aqui. A minha opção 3 é procurar meu CPF. Então, suponhamos que eu queira procurar o CPF do cliente 002. O cliente 002 é o João, que tem idade de 19 anos. Podemos ver aqui. Correto? E aí, nós terminamos o nosso programa. Com a opção 0, encerrei a execução do programa. Correto? Então, está aí, conforme prometido para vocês, o código que foi solicitado para que fosse feito hoje.